Nesse episódio, vamos dar continuidade à história do Capitão América nos quadrinhos e vamos abordar as décadas de 60 e 70 do personagem. Fique com a gente depois da vinheta. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Perdidos no Tempo, aquele Perdidos no Tempo especial em que a gente dá um enfoque no personagem e devido aos 80 anos do Capitão América, vai ser uma sequência com alguns episódios abordando sempre 2 décadas do personagem. Década de 60 é uma década especial, né, para o Capitão América, porque é o ressurgimento dele. Olha ali. Tá aí, rapaz. Para ser perfeito, Fábio, só faltou o bloco de gelo. Se você quiser, você em casa aí pega o seu e bota no congelador, porque o meu eu não vou botar. E a gente já falando aqui do Capitão América, que ele ressurge pelo Stan Lee, ele ressurge de uma forma muito especial, né? Ele faz, digamos assim, o primeiro retcon da história dos quadrinhos, em que ele vai mudar a continuidade do personagem para poder aproveitar que não ficou bem um desfecho ideal nas décadas passadas, ali na década de 50, aquele Capitão América comunista, ele esquece um pouco aquilo ali. Águia comunista. Smash. Tá bem lembrado, Fábio. Ele muda um pouco aquilo ali e aí coloca o personagem congelado para ser encontrado por ninguém menos do que Namor. Fala um pouquinho sobre isso para eles, pessoal. Com esse ressurgimento, né, do Capitão América, quando foi decidido que ele ia voltar ativa, né, e reviver o personagem mais uma vez, né, como a gente falou no programa passado, ele teve algumas aparições esporádicas aí na década de 50 e tal, e depois do final da guerra, né? Mas aí começaram algumas mudanças para deixar o negócio um pouco mais organizado, vamos dizer assim. Então, ficou estabelecido que o Capitão América tinha ficado congelado desde o final da Segunda Guerra, né? Desde 1945, ele estava numa missão com o Bucky lá, caíram do avião e tal, enfrentando o Barão Zemo, e eles ficaram congelados. O capitão ficou congelado, melhor dizendo. E aí ele só vai ser encontrado lá em 1964, né? Ele vai ser descongelado nesse ano. Mas como é que se deu isso? Como o Oswaldo falou, o Namor teve uma participação nessa história aí. O bloco de gelo onde estava congelado... Bad Boy, né? Bad Boy Namor. Namor era o bad boy total da Marvel na época, né? Acho que o primeiro grande anti-herói da Marvel foi o Namor. Então, esse bloco de gelo, ele tinha sido encontrado por uma tribo de Inuit, né, de esquimós, e ele estava sendo idolatrado como um ídolo. E aí o Namor chegou lá, estava pé da vida com a humanidade, e resolveu tocar o terror lá, e pegou o bloco de gelo e jogou na água de novo. Jogou longe. E aí as correntes foram levando o bloco para águas mais quentes, e ele foi derretendo, e o capitão descongelou. Coincidentemente... Coincidência? Acho que não! Ele foi encontrado pelos Vingadores, né, em 1964, e aí ele estava vivo, né, tinha sido mantido vivo pelo gelo e tudo mais, aquelas coisas de quadrinho, e desde então ele passou a integrar a equipe dos Vingadores, e pouco depois chegou mesmo a liderar a equipe, né, então assim, para ver que ele voltou com toda a moral, né, com toda a pompa e circunstância. Uma coisa interessante é que antes de surgir essa história, a Marvel fez um teste, não foi, Loreto? Para ver a receptividade do personagem. Em 63, ele participou de uma história com o Tocha. Mas, no Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico, mas no final era revelado que ele não era realmente o Steve Rogers. Era um outro cara que estava lá no lugar, mas também acho que tinha uma nota no final dizendo que aquilo era apenas um teste, né, pra ver qual ia ser, o que o público ia achar e tal, não sei o que, e, bom, acho que deu certo, né, porque reviveram o Capitão, né. O Stan Lee não se pode dizer que ele não tinha manha, que ele não sacava dos Paranauê, né. Que danada, eu sou um escritor. Então ele fez essa história aí que o Loreto falou, e no final ele lançava uma pergunta, né. E aí, amiguinhos, o que vocês acharam do personagem? Querem ver mais do Capitão América? Escrevam pra gente e digam o que vocês querem, né. E aí, provavelmente a resposta foi positiva, e no ano seguinte o Capitão América foi revivido, né? O Capitão América original.
Uma coisa interessante também que o nosso amigo elfo André Loreto fez foi quando ele passou ali de novo lá pelo Stan Lee, ele falou, pô, Stan Lee, já que tu tá ressuscitando o Capitão América, aproveita aquela ideia, sabe aquela edição lá no começo que tu fizeste, até meio poema, tu deste aquele uso do escudo bacana, É verdade. que ficou lá esquecido, pô, usa de novo. Aí o Stan Lee, pô, Loreto, boa ideia. Olha. E aí o Capitão América começou a utilizar o escudo como uma arma em definitivo. Também começa nesse ressurgimento. Não só como defesa, né? Não só como defesa, mas também como uma arma de ataque. Porque ele utilizou ali naquela edição do Stan Lee, mas aquela ideia ficou esquecida. Exatamente. Foi ali, mas ficou só ali. Aí o Stan Lee falou, é mesmo, Loreto, boa ideia. E a partir daí a gente começou a reviver, né, o mito do Capitão América e ele foi ganhando cada vez mais popularidade. Por exemplo, a gente tem o Rick Jones, né, que era o parceiro do Hulk, né? Ele se torna o novo Bucky, né? Claro, leva um tempo para ele convencer o Capitão América e tal, todo aquele negócio, mas ele acaba cedendo e o Rick Jones vira o novo Bucky. E seguindo nessa onda de popularidade, no mesmo ano, né, ele voltou em março de 64, né, na Avengers número 4, e em outubro do mesmo ano, ele já ganhou uma série de histórias próprias, né, só dele, que era na revista Tales of Suspense. Ele dividia a revista com o Homem de Ferro, era uma história do Homem de Ferro, uma história do Capitão América, né? Isso começou na edição 59 de Tales of Suspense. E o que tem interessante para a gente comentar também desse período é que essas primeiras histórias novas do Capitão América, na verdade, eram ambientadas na Segunda Guerra Mundial. E eles trouxeram de volta ninguém menos que o Jack Kirby, né, que nessa época estava bombando na Marvel, né, para fazer essas histórias. Então, essa primeira leva de novas histórias do Capitão América foram feitos pelo Jack Kirby, mas depois essa ambientação da Segunda Guerra Mundial ficou para trás, né? E a gente passou a ver histórias atuais do Capitão América, aí já entrando naquele negócio do homem fora do seu tempo, né? Eu entendi a referência. Do cara que está deslocado e tal, e de se ambientar com um mundo novo ali, de, sei lá, quase 20 anos, né, no futuro, aquela história toda, né? Então são histórias bem interessantes nesse sentido. E até pra gente ambientar um pouco os perdidos mais novos, que tem muito Capitão América na Marvel, na década de 60, ele já assume essa postura de liderança nos Vingadores ali, né? Ele já começa assim, não, esse cara veio, é o Capitão América, e aí ele tem a voz de liderança da equipe. E detalhe, quando é que eles lançaram, famoso, Fábio? né? Quando é que eles lançaram essa revista nova Ele voltou em março, foi isso? Foi, março de 64. Coincidentemente, a estreia do Capitão América lá em 1941 foi em março também. Né? Então, assim... Stan Lee, ele... Não sei se o Stan Lee fez de propósito, mas assim, que tem uma referenciazinha bacana aí, tem, né? Com certeza tem, cara. Com certeza. E já que vocês estão falando de Stan Lee e Jack Kirby, o Stan Lee ali, muito, como disse o Fábio, entendedor dos paranauês, teve a seguinte sacada. Pô, tá fazendo sucesso, esse cara tem aqui um traço muito bom. Vou levar isso para televisão e fazer uma série animada. E aí a gente tem em 1966 Marvel Super Heroes, ou Super-Heróis Marvel, como ficou conhecido no Brasil, que eram aquelas séries, quem é um perdido mais antigo vai lembrar, em que você tinha uma animação dos desenhos da época, né? Muitos deles do Jack Kirby. E aí você tinha 5 personagens destaques, que era o Thor, Namor, Homem de Ferro, Hulk e o Capitão América, aproveitando a popularidade do personagem. Isso aí só ajudou a manter mais ainda o personagem nativo, né, cara? Popularizar mais ainda o personagem, né? Querendo ou não, né, era a febre na molecada da época, né? Exatamente. Porque assim, hoje a gente vai ver um desenho assim, completamente tosco, mas na época cumpriu o seu papel, né? Com certeza. Se você é um perdido muito novo, ficou curioso, joga aí Marvel Super Heroes ou Marvel Série Animada 66 no YouTube, que tem os episódios completos. Não sei se você vai curtir, mas tem os episódios completos aqui no YouTube. E assim, só pra gente ir encaminhando aí o final da década de 60, né? Outras coisas que eu acho interessante da gente destacar
É que, por exemplo, como eu falei, o Capitão ele passou a integrar os Vingadores, né, na Avengers número 4. Na edição número 16, a gente tem um ponto muito importante, tanto na história do Capitão quanto na história dos próprios Vingadores, que é assim, todos os outros heróis saem, tipo, abandonam a equipe por outros motivos, questões pessoais e tal, e o Capitão América é deixado como líder de uma equipe totalmente nova, e uma equipe composta toda de ex-vilões, né? Hoje em dia, essas histórias são muito famosas e mesmo na época elas foram revolucionárias por tipo, limar todo mundo da revista e vamos começar de novo, vamos colocar dessa forma, né? Então ficou o Capitão América, o Gavião Arqueiro, que talvez muita gente não saiba, mas começou como vilão, Sim. A Feiticeira. Escarlate, e o Pietro, né? Então, eles passaram a ser os novos Vingadores, né? E o próprio Capitão América permaneceu nos Vingadores até a edição número 47. Então, foi um bom tempo aí de permanência dele nessa primeira passagem pela equipe. Aí, só como curiosidade também, o Capitão América ele era full-time hero, né? Ele era herói. Da hora que ele dormia, acordava, tomava café da manhã já era herói, almoço era herói, jantar era herói. A vida dele era realmente... Não tirava o uniforme, né, Loreto? Não tirava, Deus me livre, né? Mas era isso. Não, e assim, uma outra coisa que é interessante a gente comentar aqui é o seguinte, o Capitão América, pelo próprio nome, né, ele tem uma ligação muito forte com o exército e com guerras. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, teve uma guerra bem famosa nessa época que o Capitão América ficou de lado, né, ficou de fora, que foi justamente a Guerra do Vietnã. Nas histórias do Capitão América, esse assunto não foi tocado, ele não se envolveu na guerra, talvez por ter sido uma guerra muito controversa, né? Até hoje a gente, né, comenta, estuda, fala sobre isso, enfim. Ao contrário do que foi a Segunda Guerra, né? A gente tem várias histórias do Capitão ambientadas na Segunda Guerra, ele foi forjado ali, mas a Guerra do Vietnã, o pessoal achou melhor não mexer nesse vespeiro. Melhor deixar quieto. Eles até tinham algumas histórias, né, Fábio, de guerra, mas sempre remetendo para a Segunda Guerra Mundial, né? Isso. O Capitão América não se envolveu no conflito do Vietnã. Oficialmente não tem uma história dele lá, né? Certo. E só para a gente encerrar mesmo a década de 60, só uma questão de curiosidade, também para fechar a questão da popularidade dele, a Tales of Suspense, quando ela chegou no número 100, ela mudou de nome e passou a ser Captain America, né? A revista própria somente do Capitão, né? E assim ela perdurou até a edição 454 em 1996. Então, daí vocês veem, né, a longevidade, né, e a popularidade do Capitão, claro, com algumas altos e baixos ali, uma fase aqui, outra ali, mas isso aí é inegável. Aproveitando esse gancho do Capitão América não ter se envolvido na Guerra do Vietnã, a década de 70 ela já começa um pouco diferente. Começa com um personagem que vai se envolver muito nas questões sociais. E logo no começo da década, ele já ganha um parceiro que tem um peso muito grande, que é o Falcão. Isso. De repente, tudo que eles não quiseram abordar ou explorar na década de 60, na década de 70 começou a ganhar mais corpo. A gente vai destrinchar isso aqui um pouquinho mais para frente, mas só para a gente começar a nossa conversa, já em 71, a revista do Capitão muda de nome de novo e passa a se chamar Captain America and the Falcon, né? O Capitão América e o Falcão, né? Dando origem a uma parceria que durou bastante, né? A primeira edição com essa parceria foi a número 134 e a parceria foi até a 222, que saiu em 1978, ou seja, mais ou menos aí uns 7 anos de dupla, né, do Capitão América e do Falcão. E assim, aí o personagem começou a ter uma conotação um pouco mais realista, se é que a gente pode falar assim, né? E mais atenta às situações que estavam acontecendo na América naquele momento, né? A gente vai ter aí uma fase muito famosa do Capitão América, que é justamente... Não, antes disso, já em 72, a gente tem aí uma primeira pista de um problema que a Marvel criou.
né? Porque como a gente comentou aqui, se o Capitão América ficou congelado de 45 até 64, aquelas aparições esporádicas dele, que a gente comentou no primeiro vídeo da série sobre o Capitão América, né? Como é que a gente ia explicar isso? Então aqui a gente começa a montar esse quebra-cabeça, né? Porque tiveram algumas edições, 2 edições, que já estabeleceram que aquele Capitão América dos anos 50, o esmaga comunistas, era um impostor, era outra pessoa usando o uniforme do Steve Rogers. Mas a gente contou essa história todinha para vocês no primeiro episódio. A gente está só encaixando aqui as pecinhas e arrumando a história. A linha do tempo. A linha sagrada do tempo. Linha do tempo. Isso, a linha sagrada do tempo. Exatamente. Não queremos variantes aqui. Estamos cortando as ramificações. Exatamente, exatamente. E em seguida a gente vai ter a fase do Império Secreto. Império Secreto. Império Secreto. Bem famosa, vai lá. Que é um inimigo, né, do Capitão América que ainda na década de 70 vai ter um peso muito significativo, mas ele já começa como uma organização racista muito inspirada na Ku Klux Klan e que caçava os X-Men, caçava mutantes. X-Men ainda não era essa super equipe, né, mas já tinha a ver. E o Capitão América, com o parceiro Falcão, muito inserido nessas questões sociais. Inclusive, eu cheguei a fazer a resenha de uma delas lá no nosso canal de resenhas, então se você quiser conferir com um pouquinho mais de detalhes uma parte dessa fase do Império Secreto, é só conferir o nosso vídeo lá no Resenhas. O que é interessante da gente comentar aqui também, que essa fase do Império Secreto ela foi uma fase longa, então ela teve alguns desdobramentos, né? Mas ela é muito ligada à questão política. Ela começou a sair em 74, que nos Estados Unidos estava rolando aquela questão do Watergate. Do Nixon. Né? Então, querendo ou não, isso foi uma influência para as histórias, tanto que dizem, né, que o líder do Império Secreto, que a gente nunca chega a descobrir exatamente quem é nas revistas, né, a gente nunca vê o rosto dele e tudo mais, dizem que é uma figura que foi baseada no Nixon, né, que é o pivô do escândalo do Watergate e tudo mais. Um outro desdobramento dessa fase Nixon, do Império galera, Secreto... para quem é mais novinho, Nixon foi presidente dos Estados Unidos, tá, gente? Então, só para vocês entenderem melhor por que não tinha o rosto do cara, né, também. É verdade. Não dava para aloprar tanto assim. Sim. E um outro desdobramento dessa fase do Império Secreto é que o Capitão América, pela primeira vez, desde que retornou do gelo, né, deixou de ser o Capitão América. Sim. Né? Vai lá. Loreto, o que você mais gosta? Eu sei que é um dos teus filmes preferidos. O que você mais gosta do filme Capitão América e Soldado Invernal? O que eu mais gosto? Ali no filme, o que tu mais gosta ali nesse filme, nessa trama? Cara, eu gosto do filme como um todo, né? Eu gosto muito do roteiro do filme, eu acho muito bem construído, né? Porque ele consegue passar de ser um mero filme de super-herói, né? Ele é um filme de aventura que tem super-heróis, né? Então eu gosto muito desse filme. Gosto muito do Capitão América quando ele rompe com tudo. It kind of feels personal. E resolve ir contra o sistema, eu acho isso muito bacana, né? Justamente para salvar um cara que era o melhor amigo dele, né? Então é o símbolo do capitão, né? A honra dele, tudo exacerbado ao máximo ali e tal. Eu gosto muito disso. Exatamente isso daí que você gosta, isso que está presente no roteiro, é completamente inspirado no que o Fábio vai falar, que é o arco em que o Capitão América é, digamos assim, traído pelo governo norte-americano, que depois é mostrado que é por um alto funcionário, por esse líder supremo do Império Secreto. Conta aí pra gente, Fábio, o que foi que aconteceu? Na verdade, ao longo dessa fase, o capitão começa a se questionar, né, e se sentir traído pela pátria que ele defende, né? E aí, num determinado ponto, ele tem uma pressão também, né, para ele deixar de ser o Capitão América e tal, alguma coisa assim. O Capitão América seria uma propriedade do governo americano, mas muito vem por esse sentimento dele estar sendo traído. Então ele abandona a identidade do Capitão América, cria uma outra identidade chamada Nômade, tá?
E não é uma fase que dura muito tempo, né? São apenas 4 edições, salvo engano. Sim. Mas é um momento ruptura, marcante, né? na história do Capitão. Até porque, né, Fábio, ele quando cria o Nomad, ele faz questão de não ter as cores da bandeira dos Estados Unidos, é o azul e o amarelo. Isso ali é representatividade que, assim, os Estados Unidos não significa mais, não representa os meus ideais, mas eu ainda sou um herói. Isso, Sim. isso. E assim, só uma curiosidade, essa identidade do Nômade, alguns anos depois, um outro personagem assumiu, né, a identidade, que foi justamente o Jack Monroe, que, se você não está ligando o nome à pessoa, ele foi o Bucky do Capitão América lá, Esmaga Comunistas, né? Então, depois o personagem foi revivido e tal, não sei o que, e assumiu essa identidade do Nômade, mas isso é uma outra história mais pra frente. E uma coisa também, né, que a gente tem que comentar pra quem é muito novinho aí das séries, né, da Marvel e tal, o Falcão ser o novo Capitão América tem muito a ver com essa fase, né, da década de 70, pela importância do personagem Falcão na vida do Capitão América, né? Não é porque porque no filme é muito rápido, né? Eles não têm muito tempo para desenvolver, né? Na série também não tiveram muito tempo para desenvolver esse lado, mas vem tudo do quadrinho, né, cara? Da importância do personagem no mundo do quadrinho e tal, que eles resolveram homenagear, né? Logicamente, no quadrinho ele é o Capitão, mas é tudo por conta de toda uma história da década de 70 que eles passaram juntos, de ideal deles, que ele absorveu e tal, né? Falcão, na verdade, passou a se desenvolver mais como personagem justamente a partir desse período, né? Ele ganhou uma personalidade, ganhou um destaque a partir daí. E muito disso se deve também ao escritor das histórias do Capitão América nessa época, que era o Steve Englehart, que na época ele estava na casa dos 20 anos, era um cara muito politicamente ativo, né? Então ele começou a inserir essas coisas nas histórias, né? Os questionamentos do Capitão, né, as crises de consciência. Salvo engano, acho que essa foi a primeira vez que o Capitão América teve uma crise de consciência. E aí já fazia mais ou menos uns 10 anos que ele tinha sido descongelado, mais ou menos, né? Mas será que ele ainda representava os valores daquela América ali da década de 70, que era muito diferente da América dos anos 40, lá da guerra onde ele viveu, né? Então, tudo isso começou a vazar, vamos dizer assim, para dentro das histórias por conta do Steve Englehart. E, obviamente, estava sendo influenciado, como a gente já falou aqui, por tudo que estava acontecendo na vida real na época, né? A gente tem movimento de direitos civis nos Estados Unidos, tem uma porrada de coisa acontecendo, o Watergate, a Guerra do Vietnã, o escambau. Então, todo esse caldo acabou gerando essas histórias que hoje são consideradas clássicas, né? Do Capitão América. E que são muito representativas do momento, né, vivido naquela época, né? Então também serve como um documento, né, do que estava sendo, do que as pessoas viviam naquela época, né? Não só também retrata, né, como a cultura, né, tipo como o cara se veste, como é que eles se alimentavam e tal, né? Mas também tem todo esse cenário político que envolvia as histórias do Capitão, né, que representam justamente essa época. Sim. Cara, uma coisa bacana, assim, vocês estão vendo que a década de 70 ela foi muito boa para as histórias do Capitão. E muito da galeria de vilões do personagem também é criada nessa década de 70. Não só tramas interessantes, mas com vilões interessantes. Vamos dizer que na década de 60 foi uma escalada de volta à popularidade, né? Mas na década de 70 o universo em volta do personagem Capitão América foi se expandindo, né? Com um elenco, com vilões, com tramas mais interessantes, e assim foi, né? E outra coisa que eu acho interessante a gente destacar nos quadrinhos foi que em 76 o Roy Thomas, que é também bastante conhecido da galera que já curte quadrinhos, né, que conhece, criou uma equipe, né, chamada Os Invasores, que ganhou inclusive revista própria e tudo mais, que era a equipe liderada pelo Capitão América na época da Segunda Guerra Mundial. Tá? Eles foram criados em 76, mas as histórias eram ambientadas na Segunda Guerra Mundial. Então você vai ter aí a interação do Capitão América com o Tocha Humana original, não do Quarteto Fantástico, o Namor, e uma série de outros heróis o Buck e o patrióticos. Centelha, né? O Buck e o Centelha. Buck e o Centelha,
né, e uma série de outros heróis patrióticos, né, muitos que foram mesmo criados na década de 40, que ele trouxe de volta, e alguns novos que ele criou, né, e isso também abriu toda uma outra linha de histórias para o Capitão América. Eu também já fiz uma resenha do material dessa época, que já saiu publicado aqui no Brasil, então se você tem curiosidade, confere lá no canal de resenhas para ter mais detalhes sobre a história, né? Então, tudo isso aí vai ajudando a montar o quebra-cabeça do Capitão América e a gente entender a evolução do personagem, né? Mas, Oswaldo, foi tudo só maravilha? Pois é, a gente poderia encerrar por aqui, né? Now the world don't move to the beat. Eu acho. Mas, como a vida não é feita só de vitórias, Sempre tem um 7x1, né? Sempre tem um 7x1 no caminho. aos 79, eis que a Marvel tem a brilhante ideia de vamos aproveitar o embalo do personagem e vamos tentar novamente no mundo da televisão. E surge o filme do Capitão América. E não satisfeitos porque vai ser uma coisa só, eles fazem 2 filmes. Tem Capitão América 2, Death Too Soon, no mesmo ano. Foram ambos os filmes lançados para a televisão. O Red Brown era o Capitão América. Era um ator que era de futebol americano, né? Quer dizer, ele tinha o físico. Mas, pessoal, tinha muito pouco de Capitão América ali. Não, assim, se a gente for comparar essa produção com a série de cinema que a gente falou lá no primeiro episódio, tem algumas coisas a serem comemoradas. Poucas, mas tem. Muito, mas já melhorou. Melhorou. Por exemplo, o fato do Red Brown ser um ex-jogador de futebol, ele já tem um físico condizente com o Capitão América, diferente do primeiro ator lá do cinema. Ele já vem com o super soro, né, Fábio? Que não se chama super soro, mas ele já vem com... O personagem se chama Steve Rogers, né? O da série de cinema era um outro nome, o cara tinha uma outra profissão, não tinha nada a ver. Então, pelo menos nesse aqui, o nome dele era Steve Rogers. Era uma história que era ambientada na década de 70, né? Era um filme contemporâneo, né? O pai desse Steve Rogers aí do filme tinha sido um agente do governo na década de 40, cujo apelido era Capitão América, né? E o próprio Steve Rogers era um ex-marine, né? Mas ele não era só um ex-marine, porque afinal de contas estamos na década de 70. Lógico. Ele era um ex-marine que era um artista que rodava pelo país numa van. Você quer mais década de 70 do que isso? Pessoal, e quem é um perdido um pouquinho mais antigo, tem com certeza, está falando agora e está pensando, a Lorena tá até rindo, aquela cena clássica da van abrindo e sai o Capitão América com aquele seu capacete maravilhoso, que era um Sabe a máscara, pessoal? A máscara era um capacete, com asinha e tudo. E ele sai numa motocicleta, meu amigo, com fumaça e o caramba, e era o ápice do filme. Não, tinha toda uma trama, não é assim não, Oswaldo, não é de qualquer jeito, porque olha lá, ele estava nessas viagens aí pelo país dele, fazendo sei lá o que, desenhando, não lembro direito, e aí ele sofre um atentado, talvez pela relação do pai dele com o exército, alguma coisa assim, e para salvar a vida dele, ele recebe um super soro, mas não podia ser um simples super soro, ele recebe a fórmula FLAG, e FLAG era um acrônimo, né, para Full Latent Ability Gain. Olha aí. Ou seja, ele se torna um cara cujas habilidades todas foram potencializadas, né? E aí ele é recrutado para ser o novo Capitão, para ser o Capitão América, melhor dizendo. Aí ele ganha, né? O pessoal dá um up lá na van dele, aí já ganha a motoca que saía lá de trás e tal, e aí ele começa a viver a vida dele de aventuras. Rindo da motoca. Valeu, cara. Não, e um detalhe interessante, assim, no primeiro filme, o uniforme dele não tinha absolutamente nada a ver com o personagem dos quadrinhos. Apesar de, salvo engano, já no primeiro filme ele tem um escudo, que era um negócio que até parece meio de plástico, sei lá. Mas no final do filme, ele já ganha um outro uniforme mais parecido com o dos quadrinhos, que é o uniforme, inclusive, que ele usa no segundo filme aí que o Oswaldo citou, no Death Too Soon, né? Que, só para encerrar nossas curiosidades, né? Tem como vilão, esse segundo filme, o nosso querido e saudoso Christopher Lee, que era o vilão genérico do segundo filme, né? Então, é isso.
E vocês pensando Pra que o quem Capitão não América... lembra, para quem não lembra quem é o Christopher Lee, né? Ele fez alguns personagens bem famosos, né, no cinema, né? Sim, sim. Saruman e Drácula. É. Saruman, Drácula e Conde Dokkan. Não vou falar E o os nome cara- dele em e- inglês, né? Mas é o Conde Dokkan. E o Scaramanga do 007. O Homem Exatamente. da Pistola de Ouro, O Homem né? da Pistola Verdade. de Ouro. O Homem Exatamente. da Pistola de Ouro. Vocês pensando que o Capitão América é só carregando o Mjolnir, Avengers, Assemble. Não, Não, meu amigo. tem motoca também. É uma dura jornada até chegar nessa cena.